Olá, amados. Hoje eu quero fazer aqui alguns relatos básicos e lógicos de como a gente lida com as emoções de forma primitiva, né? Como assim? Como assim, Maristela? Né? Sempre que nós não conseguimos assim compreender, né, o nosso caminho de uma forma madura, então vamos ter que de alguma forma passar por determinadas assim dificuldades, complicações, frustrações, né, para que a gente compreenda o que é certo, o que é errado, né? Para eu fazer aqui ficar bem claro de uma forma rápida, para quem assiste ou assistiu os 10 mandamentos, né? Ela fala assim: ah, Maristela, eu não curto religião. Olha, eu também não curto religião desde que eu nasci, mas existe muitas verdades nessa, nessa novela, Os 10 Mandamentos, que são reais para a nossa vida, né? Quando eu comecei a assistir, assim, eu bati o olho, me interessei mais pelo luxo, adoro beleza, adoro tudo que é bonito, mas quando eu fui vendo, né, que tinha muitas verdades. Aliás, acho que tudo que está ali é verdade, quase tudo, né? Não digo tudo, quase tudo ali é verdade, porque o homem, ele tem um jeito de interpretar as coisas de maneiras diferentes, né? Então, eu interpreto dessa forma, então é isso, ou é aquilo. E às vezes não é bem aquilo que ele está interpretando, né? Então você vê às vezes que, não estou dizendo aqui que as igrejas estão erradas, tá? Mas às vezes a mesma coisa dita num livro, vamos lá, a própria Bíblia, e vários lugares vão interpretar de formas diferentes, né? Então, vamos dar um exemplo assim tão tolo aqui, tão básico, né? Vamos colocar assim primeiro ali, quando Moisés chegou a hora, né, dele voltar para o Egito, e ele já tem uma família, tem 2 filhos, e ele vai falar para a esposa diz, não, não vai, depois vai, mas nós vamos todos juntos. E como ele não quer criar um atrito, né? E nem o pai, mesmo sendo todo bondoso, muito sábio, sabe que não conseguiria segurar a filha. Mas, assim, a existência vai segurar, né? Se você quer chamar a existência de um Deus que comanda tudo, um Pai Altíssimo, ou se você é um poder, tá? Não adianta você querer buscar esse homem em algum lugar. É um poder de altíssima luz, né? E algumas vezes que eu já fui protegida por essa luz, ele não tem como aparecer para mim, né? E nem para Moisés ele não apareceu, né? Você vê que ele apareceu em forma de sarça, sarça ali ardente, né? Ou em forma de um anjo, né? Que ele manda, né? Um homem bom que vai e vai fazer alguma coisa que tem que ser feito ali, ou ser dito, porque a luz, né? Ela é tão forte que a gente não aguentaria, né? Então, para a gente ter um contato com essa luz, além deles baixarem muitíssimo a frequência dessa vibração, eles ainda têm, né, o cuidado de, de aumentar a nossa frequência o máximo que eles puderem, para que haja ali uma comunicação, e que sempre é no mental, né? Então, eu já tive muitas comunicações dessa forma. Às vezes, assim, quando foi no início, que às vezes eu tinha um pouco de receio ainda, quando eu olhava para o céu,
às vezes à noite sozinha, e eu via aquilo chegando perto de mim, eu: "Ai, vou fechar a porta", fechava a porta, fechava a janela, a minha janela é uma porta também no meu quarto. Aí eu vou fechar, a grade, vou fechar, ai, vou fechar tudo, vou fechar o vidro, vou fechar a cortina, e aí essa luz fica ali, né, fica ali, né, e eu fico aqui dentro, né, como se a gente pudesse com isso. E essa luz vai entrar, né, ela entrava dentro do quarto, né, eh, como Maristela, vamos colocar que ela começa como se fosse uma bola de tênis, uma bolinha de tênis, e ela vai expandindo conforme você vai se tranquilizando, e ela pode continuar ali naquele tamanho, como ela pode se expandir, né, e ela vem bem branca, mas ela pode tomar cores, tomar outras formas, se for necessário. Se eu no mental falar, tome uma forma, para que eu fique mais tranquila, e pode tomar uma forma, né? Não necessariamente a necessidade, porque a gente vê que a vibração é muito forte, que parece que a gente está levantando, está levitando. É difícil ali, o coração entra em um outro compasso, né? Todo o nosso corpo fica vibrando muito, em frequência muito forte. Então, quando é, quando não é, não é, né? Então, quando foi dito para Moisés, você vai ter que voltar para o Egito, ele já tem uma esposa boa, bonita, 2 filhos maravilhosos. Nem Deus sabe que não vai parar aquilo, não vai parar ela, porque ela tem a personalidade forte, né? Não que ela fosse má, ela tem uma personalidade forte. Se eu disse que vou seguir você onde você for, então eu vou seguir. Ninguém podia com aquilo. Então, seguem uma certa quilometragem no deserto, e, e a existência, o universo, esse Deus sabe a hora de parar, que vai achar um lugar bom, uma família boa que vai recebê-los, e vai ter que parar ela de alguma forma. E para parar, então, deixa ele impotente ali no chão, como se tivesse morrido. Ela vai então clamar por Deus. O que está acontecendo? Você diz que ele é o Salvador, ele que vai libertar o povo dele, agora você mata ele, você deixa ele doente, e aí vem a intuição muito forte para ela também, né? Ah, você vai ter que ir lá e fazer a circuncisão no filho menor que não foi feito. Veja, para Deus é mesmo importante esse pacto de sangue, né? Claro que não, né? Mas a existência sabe por que que ele faz isso e na hora que ele vai precisar usar, né, esse argumento. Então ela vai para dentro, ela faz a circuncisão no filho menor, e é claro que o filho não vai poder continuar a viagem, porque além de ser longa, né, em pleno deserto, e que vai assim terminar as provisões, somente a água. Então foi uma forma de barrar, né? De barrar ela sem dizer não, né? Então agora você vai ter que parar, não vai poder prosseguir essa viagem, porque seu filho não vai aguentar, né? Então ela aceita com tranquilidade, com responsabilidade, com maturidade, que ela tem que voltar novamente para a cidade do pai, né? Então, por um tempo, mesmo que ele demore, né, mais do que esperado. E então ele continua a viagem sozinho e vai encontrar com o irmão, e para voltarem para o Egito, e então fazer o que tem que ser feito, né? E o que tem que ser feito é difícil, vai enfrentar muitas dificuldades, não poderia estar enfrentando junto da esposa ali e de filhos pequenos. Então, o universo ele é sábio, né? Ele vai sempre usar alguns argumentos, algumas situações que é claro que não é tão importante para Deus. Não é porque você não fez uma circuncisão no seu pênis, porque então você não fez um pacto de sangue com Deus. Não é assim. Nem era naquele tempo. Mas o universo
faz toda uma situação para que na hora ele diga não, né, para aquela mulher, para aquela esposa de personalidade forte, que não poderá ir com as crianças, não é hora, não é lugar, não é apropriado, né. Então, ela sem emoções, né, ela se esvazia e entende que ela tem que voltar. E ele vai fazer o que ele tem que ser feito e que todo mundo deve conhecer essa história, se não conhecer, eh, baixe na internet, e atualmente está passando novamente reprise. Aqui na minha casa é o canal 8, né, que é Rede Família. Então é muito interessante as coisas que acontecem, como que esse todo poderoso de luz, ele faz o jogo perfeito para não machucar aquela pessoa. Não, você não vai, iria dar uma puxa de uma discussão, um conflito, uma separação. Não, então vamos, mas ele saberia que iria até um certo ponto, porque ele sabe que a viagem era muito difícil, aliás, ele já tinha feito ela, né. Então, se a gente pegar, então o que é então eu lidar com as emoções de uma forma primitiva? Não, eu prometi que eu vou seguir você até no fim do mundo, então eu vou. Não, tem coisas que não dá para eu estar indo junto. Tem coisas que eu vou fazer, vou resolver e não dá, né. Não dá para você estar fazendo com a família, né. Tem coisas que você tem que fazer, você tem que resolver sozinho, né. Então, se a gente pegar o exemplo hoje da novela O Pantanal, né, que está passando, ele também é uma reprise, com outros artistas, mas é uma reprise também. E se a gente pegar e a gente vai também ver que ele chama a esposa, que é tão carinhosa, tão boa, tão cuidadosa, tão zelosa, né, de Bruaca, e faz dela um estardaço, né, e exalta a mulher que veio depois, que seria o caso, o amante, né. Então ele acredita mesmo que ele tem 3 filhos homens com essa amante, né, ele acredita. E acha que a Bruaca que foi traiçoeira, né, quando a Bruaca dele não foi traiçoeira, né. Ela na hora da dor, ela ela acabou para se defender, para não entrar no procedimento de depressão, ela começou a ver se ela tinha valor com os próprios peões da fazenda, e foi fazendo o que tinha que fazer. E descobriu que eles eram muito mais amorosos, carinhosos do que o próprio marido, né. Mas ele pode ter 2 famílias. Mas a mulher não pode ter feito aquilo com ele. Então, ele esculamba com ela e joga fora, dá um trocado lá para ela e se vira, né. Então, a vida é maravilhosa, porque ele vai descobrir que ele pensa que tem 3 filhos ali, e a amante só usou ele, que os filhos não são dele. E que quem vem usando mesmo é a amante que já pegou, né, o carro andando, né. Então a vida é maravilhosa, né, na emoção primitiva dele, ele pensa em matar a esposa, depois jogá-la fora, fazer o que ele quiser, porque a emoção primitiva da pessoa que está sempre enxergando a dor dela, né. A dor do outro não me interessa, eu enxergo a minha dor, né. Então você fala assim: "Ah, Maristela, mas isso tudo é novela", né. Ou quando a gente lê um livro maravilhoso, de pura realidade, e o autor, para não se comprometer, né, e ele diz assim: "É apenas ficção", né.
para não se comprometer. Ele diz assim: é apenas ficção. Então, as novelas, não estou dizendo todas, mas dependendo do autor, ele é muito intuído, né? Ele é muito intuído. E mesmo os 10 mandamentos, eu não sigo nenhuma religião, mas eu bato palma para a Universal, para o Edir Macedo, dessa novela maravilhosa aí que ele colocou aí à exposição. Alguns procedimentos lá na frente que eu não vejo da mesma forma, mas assim, como a gente não pode provar, então digamos que são suposições, né? Mas a minha mente sempre fica aberta, cheia de luzinha, né? Para sempre mudar se precisar mudar, né? Então, assim, mesmo pacientes que me conheceram assim há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, hoje se marca uma terapia, o próprio paciente fala: nossa, quanta mudança eu vejo em você. E eu digo para ele: quanta mudança eu vejo em você. E se você também mudou, eu não poderia estar a mesma pessoa. É claro que eu tenho que mudar também, né? Nós temos sempre que evoluir, né? Hoje eu não vou ser igual eu vou ser amanhã. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje, né? Então, nós precisamos parar de lidar com as nossas emoções de uma forma primitiva, né? Eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu quero matar, eu quero jogar fora, eu quero trair, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque a minha parceira me machucou, meu parceiro me machucou, né? Não estou dizendo que, como nós somos humanos, não podemos sentir emoções, podemos, né? Mas precisamos, com equilíbrio, com serenidade, dar soluções para elas. Veja, ele repete isso desde o início do relacionamento. Eu não gosto disso e ele não está disposto a mudar. Então eu vou me separar, né? E não é porque eu vou me separar que eu vou correr abraçar um outro relacionamento, né? Às vezes é muito bom a gente ficar um pouco sozinho para a gente descobrir quem somos, né? Então, as pessoas falam assim: eu quero a luz, mas de que forma você quer a luz se na primeira emoção que você tem, que você não gostou, você age de forma primitiva, como esses exemplos que eu acabei de dar, né? Você corre lá na escuridão, né? E quer viver aquela escuridão. Ah, eu quero viver meu ódio, eu quero viver minha raiva, eu quero viver minha mágoa. E você acha que o seu ódio de uma pessoa, de um parceiro, de um filho, de um esposo, de uma esposa, de uma situação, de um sócio, do padre que falou mentira para você, ou de um pastor, seja quem for, né? Esse ódio não vai fazer nada para ele. Esse ódio vai ser veneno para você, né? Então você começa a ficar doente em relação, né, àquele sentimento que você não consegue lidar, né? Aí você diz assim: Maristela, nunca ninguém te enganou na vida? Nossa, 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 sempre. Desde criança a gente tinha, assim, amiguinhos, assim, que tinham raiva da gente, que tinham ciúmes, né? A minha mãe tinha uma loja muito grande na época, muito grande, chamava-se Ao Azul, muito grande, seria hoje um Mapping, muito grande. Lá dentro tinha de tudo, a gente tinha muitas roupas novas, né? Comidas fartas dentro de casa, enfim, uma vida muito boa. A gente tinha correntinhas de ouro, né? Sempre que a gente ia brincar e a amiguinha ia lá, arrebentava a nossa corrente. Não era nem para ficar para ela arrebentar e jogar fora, né? Que tinha raiva, né? Ou vai lá emprestar os livros da gente, o livro de piano, que a gente estudava piano. Então eu falava para minha mãe: "Ai, não queria mais emprestar, porque não vem todos de volta, e quando vem, ainda vem sujo, vem rasgado", e minha mãe falava: "Não se importa com isso,
você nunca vai usar isso lá para frente, não se importa com isso, né? Tenha pena dessa atitude dessa pessoa, né? Então, não se apegue nessa emoção. E eu fui aprendendo a não me apegar nas coisas que aconteciam, né? Então, na mesma forma que eu sentia aquela dor, aquela mágoa, aquela raiva, eu já tirava de mim, né? Porque aquilo não ia me levar a lugar nenhum. Então, eu aprendi a desapegar de sentimentos primitivos. Mas e aí, Maristela? Nos namoros que você teve, no casamento, nos relacionamentos da vida até hoje, né? Você não tem nada que te magoe? Claro que sim, mas eu não me apego. E muito menos de forma desequilibrada. Se eu preciso colocar alguém no lugar, eu coloco. Ah, por que você coloca alguém no lugar? Porque Deus também coloca. Ele não mandou lá a esposa de Moisés fazer a circuncisão. Imagina se aquilo era importante para ele. Claro que não. Mas era uma forma, né, madura, educada, serena, de dizer para ela: não dá para você continuar no deserto com ele, né? Ele não vai chegar nunca aonde ele tem que chegar, né? E não é possível, não é possível, porque às vezes fazer uma viagem longa de carro já é complicado com criança ou com animal quando você leva. Imagine você fazer isso a pé no deserto, né? Então, a gente sempre está lidando de uma forma muito primitiva com as emoções, né? Ah, agora eu estou me separando, então eu estou mal, eu não vou falar com ninguém. É, meu parente lá fala coisas que eu não gosto, então eu não entro na rede social para falar com ninguém, ou eu não falo com ninguém, né? Então, é parar de ter essas emoções primitivas, né? É entrar no quarto, ficar no silêncio e se perguntar: por que esse parente fala isso para mim, depois de fazer tudo que eu fiz para ele ou por ele? E porque não é ele fazer, ele faz porque ele ainda é pequeno, ele não teve oportunidades de crescimento, como talvez eu tenha. Mas por que que isso me machuca? Por que que isso me pega, né? O que dentro de mim não é o que eu penso que sou por fora? Ah, eu sou forte, eu sou poderosa, eu tenho dinheiro, eu sou bem-sucedida. Mas a hora que aquele parente fala aquilo, eu já me recuo, né? E eu já acho que eu sou a pessoa mais sofredora do mundo, porque aquele parente falou ou deixou de falar aquilo para mim, né? Emoções primitivas, né? Por que que eu tenho emoções primitivas, né? Então, eu tenho que me perguntar por que que essas pessoas, por que que essas situações, essas coisas, essas pessoas ainda têm a permissão do universo para fazer isso comigo? Porque eu não cresci, eu não evoluí, né? Às vezes eu tenho tanto dinheiro, desculpa do perdão da palavra aqui, até para limpar a bunda se eu quiser, mas eu vou me machucar porque o vizinho ligou o som alto? Não, eu peço para ele abaixar. Ele não quer abaixar, eu vou chamar a polícia, porque isso é crime. Ele não pode poluir desse jeito o ambiente, sendo que em volta dele tem lares com criança pequena, com pessoas às vezes recém-operadas, e tendo ou não tendo, ele tem que respeitar. Está na hora do ser humano entender o que pode e o que não pode, né? Mas se eu não fazer nada e ficar remoendo dentro de casa, eu vou ficar doente. E ele está lá se divertindo, né? Então, para que eu estou falando tudo isso aqui? Para que a gente pare de ter emoções primitivas, né? Às vezes, assim, muita gente pergunta assim para mim, pergunta rápido no telefone, no WhatsApp, fulano está doente, dá para você vibrar por ele? É claro que eu faço isso, mas eu fico me perguntando,
E eu falo para a pessoa: "Por que você mesmo não faz?", né, você não diz que é religiosa. Vamos supor, essa fulana que me pediu, não estou dizendo quem é, mas ela é evangélica. Por que que você não pede por ele, né? Por que que você pede para mim pedir? Por que que Deus me ouviria e não ouviria você, né? E então, se você quer mesmo a verdade, ele está indo embora. Ele não quer mais viver. Nem a minha, nem a sua vibração vai segurar ele aqui, mais no corpo, né? Ou alguém que venha perguntar para mim, vive pelo meu animalzinho. Para de levar no veterinário, para de agulhar o coitadinho, porque ele está indo, né? Mas por que que a pessoa vai pedir para você vibrar? Por que que ela acha que eu sou melhor que ela? É isso que deixa esse Pai Altíssimo muito triste. Uma pessoa achar que o pastor dela pode orar por ela, mas ela não pode entrar no quarto e conversar um pouco com Deus, né? Eu faço muito disso, mas eu prefiro não falar. Eu prefiro sentir, então eu entro em meditação. Mas há muito tempo que eu faço isso, né? Então eu tenho já uma comunicação mais tranquila com essa luz. E já aparece muito para mim. E é por isso aqui que eu duvido muito dessas pessoas que dizem assim: ai, apareceram 3 serzinhos no meu quarto, e eles são assim, a carinha ovalzinha, chatinha, parece um robozinho, o outro é um arcondes, o outro é híbrido, o outro não sei o quê, o outro é alto, o outro é... Eu fico muito na dúvida, porque a luz não tem forma. Nem mesmo lá atrás, né? Que era tudo mais, um pouco mais puro. Deus não apareceu em forma alguma para Moisés também numa missão tão importante, tão difícil, tão poderosa que ele tinha que fazer, né? Ele apareceu lá na sarça ardente, fala, você ouve a voz no mental você está ouvindo a voz, mas ele não pega uma forma, né? Ele pode até pegar uma forma se eu pedir para me sossegar, mas é sempre de uma forma bonita, de luz. Ele não vai me aparecer feito um hominho robô, feito um ETzinho, não vai aparecer, né? Então a pessoa diz assim: ah, eu na IQM, na experiência quase morte, ou numa projeção, ou seja o que for, eu vi Jesus, eu vi Buda, eu vi Moisés, eu vi Maomé, né? Eu vi Osho. Veja, é holograma. O que é holograma? Eu vou ver aquilo que é conhecido para mim, né? Eu vou criar na minha mente aquilo que eu quero que apareça para mim, aquilo que eu quero ver, né? Mas luz é luz. A luz que entra às vezes dentro do meu quarto, mesmo fechando a janela, a grade, a cortina, e a luz está ali dentro comigo. Que eu fico às vezes muito sozinha e a luz vem, né? Mas assim, eu não mando, não quero criar hologramas, né? Ah, eu quero ver agora aqui o fulano, o ciclano, Jesus, Buda, Deus. Não, a gente não tem dúvida que é uma coisa muito boa que está ali com a gente, porque toda a nossa frequência fica muito, muito, muito forte. A gente não consegue nem parar quase no chão, né? E sempre vem trazer uma carga de energia poderosa ali muito grande, que depois me acontecem coisas muito, muito boas. Missões que eu tenho que fazer nos dias seguintes, elas são feitas de uma forma muito, 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 muito perfeitinhas, e eu vou entendendo direitinho porque isso, porque essa lição, porque aquilo, porque fulano falou ainda aquilo, porque ciclano agiu daquela forma, né? É um jogo perfeito, perfeito do universo, né? Então, para resumir aqui, eu fico assim, muito triste, né? Muito triste, e das pessoas ficarem desfilando na dor pelas redes sociais,
ou porque eu sou um coitado, porque o meu vizinho faz isso, eu sou uma coitada porque o meu marido se comporta dessa forma. Você diz isso, Maristela, porque não usa os meus sapatos. Nossa, que ridículo, né? Alguém lá atrás falou essa frase ridícula e agora todo mundo vai repetindo, né? Que estupidez, que egoísmo, que ego é esse, né? Você não andou no meu sapato? Quem é você para saber o que eu já passei nessa vida? Se um dia você quiser vir aqui pagar uma sessão para me ouvir, eu vou ficar aqui, ó. Quantas horas você quiser contando para você e você talvez esmaie. Não, você passou por tudo isso e está aqui de pezinha? Sim, senhora. Por que, Maristela? Como que se conseguiu? Não tem nenhuma doença no corpo? Não, claro que não. Uma época da minha vida que eu trabalhava muito, muito, muito mesmo, e estava sobrando muito pouco para dormir, né? A pressão começou a querer subir, né? Porque a gente não dorme, o corpo não descansa, você vai desregulando, você vai engordando, né? Mas como eu não queria parar, deixar de trabalhar em nenhum, perder nenhum tipo de trabalho, achando que eu podia abraçar tudo, a vida me pegou, né? Caminhando, na época que eu tinha 2 cachorros, caminhando com um deles, um pastor alemão na rua, veio um monte de cachorro em volta, e ele pensando que os cachorros iam fazer alguma coisa comigo, ele começou a rodar que nem um louco em volta de mim, para os cachorros não se aproximarem, e ele acabou tirando a minha patela fora. Nisso eu fui obrigada a ficar 2 semanas dentro de uma cama com muita dor, com muita dor. Nessas 2 semanas eu emagreci tudo que eu tinha para emagrecer. Então a vida me disse, né? Ó, tô voltando você no normal. A hora que levantar de pé, espero que não vá fazer a mesma coisa. Escolhe aquilo que mais é importante para você e fica. Aquilo que é menos importante, você solta para outro, né? Então, a vida vai punir você se você está andando errado, né? Mas Deus não é amor, Maristela, lógico que é amor, e é por isso que ele precisou me barrar, porque se ele falasse para mim, para, de nenhuma forma eu parava. Mas então ele me parou fisicamente, né? Então, se, se você tem muita implicância com as pessoas, você é uma grande candidata a ter aí areia, pedra no rim, e às vezes até câncer no rim, seu rim paralisar, né? E aí você ter que fazer alguém da família se sofrer por você, ter que se cortar, retirar um rim dele para doar por você, porque você não se cuidou, porque você viveu se alimentando de ódio, né? Então a gente tem que pensar muito, muito para viver na superficialidade, né? Que nós estamos aqui nesse planeta maravilhoso Terra para descobrir quem nós somos, né? Não adianta eu ser forte por fora. Ah, eu sou forte por fora, eu tenho uma arma, eu sou boa de pontaria, eu atiro de longe, acerto certinho onde eu quero. Arco e flecha, eu atiro certinho. Mas para a existência, isso é superficial. A existência quer saber se eu sou forte por dentro. E o que é ser forte? O que é ter uma alma forte? O que é ter uma alma madura? Né? É não ter emoções primitivas. Né? Hoje você não fala comigo, Maristela, porque tô com raiva por causa do meu marido, tô com raiva por causa da minha filha, tô com raiva porque eu perdi aquele dinheiro, né? Então você deve ter raiva de você mesma, porque se você perdeu um dinheiro, o que que tem por detrás disso, né? Esse dinheiro que você perdeu, você anda tirando ou cobrando de forma injusta alguma pessoa, então você vai perder aqui. Você ganha aqui, você perde aqui. Às vezes ganhamos aqui, perdemos aqui na doença, num acidente de carro, num acidente doméstico, qualquer coisa, né?
Então, nós estamos aqui para aprender a ter emoções, emoções equilibradas e não emoções primitivas, né. Então a pessoa diz para mim assim: "Ai, eu estou indo para a luz, eu quero a luz vai vencer em mim". De que jeito? Que no primeiro conflitinho, no primeiro problema, você recua e entra para a escuridão, né. "Agora eu estou triste". Ai, Maristela, eu não tô nem lendo os seus textos, sabe, nas redes sociais, não curto mais os seus vídeos, porque eu tô com raiva, tô com muita raiva de fulano, né. Que coisa feia. Emoções primitivas. Depois não sabe por que tem tanta dor no corpo. Emoções primitivas, né. Então você precisa descobrir do que você vem fugindo tanto. Por que você foge tanto de saber quem é você? Gratidão, amor sempre.